paz, povo de Deus, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, passando aqui hoje para mais um vídeo, desejando para você, em primeiro lugar, um ótimo 2024, um feliz ano novo para você que é inscrito. Para você que não é inscrito, eu vou lhe pedir encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, nos ajude também deixando o seu like, nos ajude também ativando o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo colocado aqui no canal. E fica até o final desse vídeo, tá? Esse vídeo é muito especial, afinal chegamos num novo ano e hoje nós vamos falar sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. É o primeiro trimestre de 2024 e vamos começar a trabalhar hoje a revista dos adultos, comentada pelo pastor José Gonçalves, tá? Ela traz o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, tá? E se Jesus permitir, se ele não voltar até lá, vamos ficar 3 meses falando sobre a missão da igreja, suas ordenanças, a natureza das funções ministeriais e muitos outros assuntos relevantes no contexto da vivência da igreja local, para que você compreenda, valorize o seu lugar como membro do corpo de Cristo, tá? Deus conta com você, para que o reino de Deus seja manifestado a cada pessoa que ainda não conhece. Portanto, veja com privilégio ser participante da Igreja de Cristo, um povo escolhido e chamado por Deus para uma grande obra, tá bom? A lição de hoje, a primeira lição, vai falar sobre a origem da igreja, tá bom? Essa lição que é a lição de 7 de janeiro de 2024, tá? E lá na descrição, como sempre, tem link para você, tem link para te ajudar, tem link da nova revista que nós já estamos colocando já há alguns meses, tá? Também temos o link para você baixar o livro de apoio dessa revista em PDF, tá bom? E também, como sempre, tem dinâmica, subsídio, tá? Para o novo trimestre. E sigamos sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Como o povo de Deus é formado na Bíblia? Como a igreja é planejada por Deus? O que a igreja de fato é? Se eu lhe perguntar o que é ser igreja, você sabe? Ou para você, igreja é a sua denominação? Igreja é o edifício onde algumas vezes por semana nós nos reunimos? O que de fato é a igreja? Quando a igreja surgiu? Aonde ela foi formada? Em qual época? Em qual ocasião? Vamos ver hoje juntos isso nessa lição. Essa lição que tem alguns objetivos. Dentre eles é o objetivo de descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia, tá? Apresentar a igreja como criação divina e identificar a igreja como a comunidade de salvos. E para tratar desse assunto, o comentarista, pastor José Gonçalves, traz como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática diz que a igreja é a família de Deus comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2 e o versículo 37 e 38. Lá na descrição você vai encontrar também o link das redes sociais aonde é voltada para Escola Bíblica Dominical, tá bom? Tem a página no Facebook do canal Colégio do Discípulo, tem o Instagram Manual na EBD, também tem um link de convite do grupo Manual da EBD, aonde nós colocamos todo o material para ajudar na sua lição, tá bom?
Tem chamadas, tem slides, tem dinâmica, tem subsídio, tem brinde, tem certificado, além da leitura diária que nós colocamos todos os dias para você trabalhar na sua lição. Bom, nós vemos na leitura bíblica em classe o derramamento do Espírito em Atos 2, e após isso Pedro se levanta e prega, e há muitas conversões naquele ambiente. Todos então são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas e os resultados começam a ser mostrados. Tá? O primeiro resultado nós vemos no versículo 13 de Atos 2, foi a oposição. Zombaram dizendo que eles estavam bêbados. O segundo resultado, a segunda consequência da descida do Espírito Santo foi a autoridade. Como eu já disse, né? Pedro se levanta com uma autoridade ainda não vista e prega com firmeza, tá? Com poder, com autoridade. O mesmo Pedro que negou, que lançou mão da espada e cortou a orelha do servo do sacerdote, o Pedro que havia abandonado o foco para ir pescar, ele agora ganha uma autoridade, um poder com a descida do Espírito Santo e prega, cumprindo Atos 1:8, a promessa de Jesus, junto com a comissão de que receberiam poder para depois ser testemunha. E Lucas 10:19 é onde Jesus disse que daria poder, né? Em terceiro lugar, a pregação ao arrependimento. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela prega o arrependimento. Pedro e os demais apóstolos, né, são perguntados no versículo 37. Que faremos, varões e irmãos? Então Pedro toma a palavra e responda: arrependei-vos e sejam batizados para arrependimento do pecado e recebam o dom do Espírito Santo. Como consequência, em quarto lugar, nós vemos o crescimento. O versículo 41 diz que naquele dia se agregaram quase 3.000 almas. Esse crescimento vem com unidade. Versículo 42 ao 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. A introdução, uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna da firmeza e verdade em 1 Timóteo 3,15. E Pedro a chamou de geração eleita na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9. Nessa lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos que a eclésia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina, tá? Então o tópico 1 fala sobre o povo de Deus na Bíblia e na história. Subtópico 1, no Antigo Testamento. Subtópico 2, no Novo Testamento. E o subtópico 3, na história cristã. Então vamos ver como o desenvolvimento do povo de Deus é mostrado ao longo da Bíblia e da história, tá bom? A igreja, ela é vista em algumas profecias do Antigo Testamento, quando Deus ele mostra que na realidade o plano de Deus é que os gentios também fossem alcançados, que o plano de Deus não era relacionado apenas para a salvação dos judeus, mas de toda a humanidade, tá bom? E isso os judeus não compreenderam muito bem. Então, em algumas profecias em Isaías, em Malaquias, em Ezequiel, que tem muitos trechos escatológicos, em Daniel, nós vemos que há um plano de Deus para o alcance de toda a terra. Existem também alguns símbolos no Antigo Testamento que tipificam a igreja. Por exemplo, o livro de Cantares de Salomão, né, que é uma declaração de amor, é usado por muitos como uma metáfora do relacionamento entre Jesus, que é o noivo, e a noiva, que é a sua igreja. Em Gênesis 12, a promessa feita a Abraão, né, é que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Entendemos isso quando Paulo diz que todos nós, né, pela fé em Cristo, somos filhos na fé de Abraão. Então aquela promessa era uma promessa para a igreja. Deus sempre mostrou interesse em estender a sua graça salvadora a outros povos, né, como eu já disse. A sinagoga da Antioquia da Pisídia, logo no início da primeira viagem missionária de Paulo,
como nós vimos na revista anterior, né? Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia. Paulo passa pela Antioquia da Psídia. Paulo cita o profeta Isaías, que nós temos hoje como capítulo 49, versículo 6. Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais de salvação até os confins da terra. Atos 13, 47. Tá? O comentarista, pastor José Gonçalves, ele cita a referência do termo no Antigo Testamento, kahal, ou kahal, tá? No hebraico, que é um termo usado para se referir a ajuntamento, a reunião, tá? Uma convocação para uma assembleia, ou ato de reunir-se em assembleia. Por exemplo, entre os exemplos que ele dá, Deuteronômio capítulo 4, no versículo 10. No dia em que estive perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras. Prendê-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Então esse termo aqui da reunião, do ajuntamento dos povos, é kahal, que é usado no Antigo Testamento. Tá? É a congregação do povo, como em Juízes, no capítulo 20, versículo 2. Multidão, como 1 Samuel 17, 47. Congregação, em 1 Reis 8, 22. Congregação de Israel, em 1 Crônicas 13, 2. E grande ajuntamento, como Neemias 5, 7. Agora, é interessante, no discurso de Estevão, em Atos 7, 38, ele diz assim, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos las dar. Aqui o termo kahal, ele é trocado por eclésia, tá? Como por exemplo, Salmos 22, versículo 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. E o versículo 25, o meu louvor virá a ti na grande congregação. Esse termo congregação, ele é citado pelo autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 12, e o termo kahal, ele é trocado por eclésia. E o termo eclésia, ele é usado no Novo Testamento. Como no Antigo Testamento, vemos que o termo kahal, ele é usado para um ajuntamento do povo, uma etnia, um povo em reunião. Claro, o povo de Israel. O termo igreja, que vem dessa raiz grega eclésia, que é citado primeiramente por Cristo em Mateus 16, é o substantivo grego composto da preposição ek, significando saindo de, e do verbo kaleo, que significa chamar. Logo, eclésia literalmente significa chamados para fora. Então, enquanto o termo no Antigo Testamento era sobre um povo reunido, eclésia é bem mais do que isso. Eclésia não se refere a um povo específico, mas sim pessoas de todos os povos, de todos os lugares, tá? Então o termo mudou o sentido, tá? Não é mais uma raça, não é mais um povo, independente da nação, ou da raça, ou dos povos. Fala de pessoas compradas pelo sangue de Cristo, assim como Paulo fala aos Efésios capítulo 3, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Tá? Jesus foi o primeiro, como eu disse, a fazer referência à menção à igreja, a usar o termo eclésia em Mateus 16, 18. E Paulo foi quem mais usou o termo eclésia em suas epístolas, tá? Para se referir à comunidade dos salvos. Então, o sentido mudou com o uso do termo eclésia para igreja, tá? Tanto na forma como na função. Não é mais um povo ajuntado, mas é uma assembleia de crentes regenerados que se reúne para adorar a Deus. No Antigo Testamento era apenas um povo reunido, sem possibilidade de qualquer outra nação se ajuntar. No Novo Testamento é um ajuntamento de salvos de todos os povos, tá? E assim como um israelita não era Israel,
uma pessoa não é igreja. Ah, mas eu sempre ouvi que eu sou igreja. Não, você sozinho não é igreja. A igreja é um ajuntamento de pessoas. Igreja é denominada por Paulo nas suas epístolas como o corpo de Cristo. E o corpo é formado por membros. E um membro não vive fora do corpo. Um membro fora do corpo não é o corpo. O corpo são o ajuntamento dos membros, ligados juntos. O próprio corpo, ele dá todos os nutrientes para a sobrevivência do membro. Todos os membros do corpo, ele é comandado pelo cérebro, pela cabeça. Então, essa ideia de que você é igreja sozinho é uma ideia errônea, tá bom? Nós vemos que no Antigo Testamento o povo de Deus era denominado por um povo, uma raça específica que se reunia. No Novo Testamento, com a igreja, o termo se abrange a qualquer pessoa de qualquer povo, tá? Que foi comprado pelo sangue de Cristo. E quando ele fala no subtópico 3 sobre a história cristã, né, ele frisa que há quem creia, no caso a Igreja Católica, que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Isso é uma interpretação errônea da Igreja Católica de que Pedro seria o sucessor de Cristo e assim ele foi o primeiro Papa, né? Essa ideia é errada e nenhum apóstolo compreendeu que a autoridade máxima da igreja estaria na mão de Pedro, senão teríamos no Novo Testamento alguma nota a esse respeito, né? Strong diz: se foi dada tal autoridade a Pedro, não há qualquer evidência de que ele tivesse poder de transmiti-la a outros, tá? O privilégio de Pedro foi ser o pregador do primeiro culto da igreja de Pentecostes, que nós estamos se referindo em Atos 2. Além disso, foi ele quem também abriu a porta da igreja aos gentios, embora fizesse isso com certa relutância, tá? Mas Pedro foi convencido pelo próprio Senhor de que deveria pôr de lado o preconceito contra os gentios e aceitar o convite dos enviados de Cornélio, um gentio, e acompanhá-los até a sua casa em Cesareia, conforme ele fez, e ali é o chamado Pentecostes dos gentios, em Atos capítulo 10. Tá? Então foi uma ideia errônea que, com a reforma protestante no século XVI, isso foi banido como outras coisas, né? Porque com isso a autoridade máxima da igreja para a igreja católica não é a palavra de Deus, mas é a igreja, e isso que dá o poder e a autoridade ao Papa, como nós vimos agora, o Papa autorizando que a igreja abençoasse o casamento gay. Então quem dá a última palavra é o Papa está acima da palavra de Deus, a igreja está acima da palavra de Deus. Não, isso é errado, tá? Essa ideia não procede, tá? E a reforma protestante rejeitou essas heresias pregadas pela igreja católica, tá? Então, com essa reforma no século XVI, a igreja procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que é uma igreja de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Na declaração de fé das Assembleias de Deus, a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares, de todas as épocas, cujos nomes estão escritos no céu. Hebreus 12, 23, é a universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, tá bom? Tópico 2, a igreja como criação divina. Subtópico 1, a igreja como um ideal de Deus. Subtópico 2, a igreja como uma realidade concreta. E subtópico 3, a igreja no Pentecostes, tá? Lembrando que a igreja ela é vista de dois âmbitos. Existe a igreja física e existe a igreja espiritual. A igreja física é a igreja visível. A igreja espiritual é a igreja invisível. A igreja física é a igreja que está batalhando na fé. É a igreja que sofre perseguição, é a igreja que está aqui na terra. A igreja invisível é a igreja que já é vencedora. A igreja invisível é a igreja que será arrebatada. Então, existe dois âmbitos dessa igreja. Pensando nisso, nós vemos que a igreja, ela nasce na eternidade. Então, a igreja invisível sempre existiu, tá? Então, a igreja nasceu na eternidade, Jesus pagou o preço e com seu sangue comprou a igreja. E no Pentecoste, ela se estabeleceu de forma concreta, como nós vamos ver, tá bom? Então, desde a eternidade, nos diz que ela foi idealizada por Deus em algum momento da eternidade.
Tá? Paulo ele diz aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, que como nos elegeu nele em Cristo, tá? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, para que fôssemos santos, né, separados e irrepreensíveis, sem acusação, né, para uso exclusivo dele. E Paulo fala também aos Efésios no capítulo 3, versículo 3 ao 6, de um mistério que estava oculto. Esse mistério é a igreja visível, é a igreja que nasceu no coração de Deus. Então é interessante que antes do homem cair, Deus já tinha um plano para resgatar o homem. Esse plano era a igreja. Deus tinha um plano para alcançar todo mundo. Tá? Então isso é bom para aplicar para a tua vida, que antes da tua provação, Deus ele já tem uma provisão para você. Antes do homem cair por causa do pecado, Deus já tinha um plano para restaurar o homem. Tá bom? Então é interessante uma frase que diz que antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Tá? Então a igreja ela foi idealizada na eternidade. Mas assim como Deus a idealizou no seu coração na eternidade, ele a formalizou. E quando foi isso? Na plenitude dos tempos. Diz assim o texto de Gálatas 4:4, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas da dispensação da plenitude dos tempos, conforme Efésios 1, versículo 10. Então surge a pergunta, quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabeleceu de forma concreta? Quando Jesus está em Cesareia de Filipos, em Mateus 16, quando ele usa a primeira vez o termo igreja, ele diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o cumprimento dessa promessa de Jesus, tá, que foi feita em Cesareia de Filipos, se deu no dia de Pentecoste. Assim que o Espírito Santo desceu sobre os quase 120 irmãos presentes no cenáculo, no templo em Jerusalém. A partir daquele dia, vê-se por todo o livro de Atos uma igreja surgindo, estruturando-se e espalhando-se, tá? Então aqui foi cumprida a promessa de Jesus em Atos 1:8, que eles receberiam poder. Visto isso, entendemos que a igreja, ela foi idealizada, ela foi formalizada e ela se concretizou, se tornou realidade completa, né? Ela foi publicamente conhecida em Atos capítulo 2. Afinal, Jesus precisava subir para que o Espírito Santo descesse. E o Espírito Santo precisava descer para a igreja nascer. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus prometeu, e recebereis poder. E aqui eles receberam esse poder. Então, nasce a igreja, tá? A igreja surgiu como ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no Pentecoste, tá bom? O subtópico 3 fala da igreja como comunidade dos salvos. Subtópico 1, regenerados pelo sangue de Cristo. Subtópico 2, selados pelo Espírito Santo. E subtópico 3, o batismo de Cristo e do Espírito. A igreja, ela é regenerada pelo sangue de Cristo, ela é selada pelo Espírito Santo, tá? E a teologia reformada, ela para aqui, tá? Mas nós pentecostais, nós que cremos na contemporaneidade dos dons, nós acreditamos que o que aconteceu em Atos 2 também é para nós. Não foi só para aquela igreja, aquela profecia de Joel que se cumpriu em Pentecoste, ali em Atos 2, ela foi uma profecia que não terminou em Pentecoste. Ali foi uma confirmação e ali foi uma continuidade daquela profecia. Aquilo também é para nós. Afinal, nós vemos no decorrer do livro de Atos quantas pessoas que também receberam aquela promessa. Tá? Então nós cremos no batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado pelo falar em língua. Tá? E o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é uma capacitação. Mas aqui o autor está falando o seguinte: primeiro se tem uma regeneração, depois ele fala sobre selo do Espírito Santo e depois o batismo de Cristo e o batismo do Espírito. Então vamos ver essa sequência e entender o que é
isso, tá? Pedro, ele prega no Pentecoste, em Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Então Pedro aqui, ele estava respondendo uma pergunta, tá? Que eles perguntaram: o que faremos agora? Como seguir nessa nova crença? E como nós faremos agora? Como ingressar na igreja? E Pedro dá a resposta: arrependei-vos, para ser batizado em nome de Cristo, para perdão dos pecados. Então, a igreja é formada por pessoas que se converteram, pessoas arrependidas, pecadores regenerados. Pedro, ele fala de arrependimento, Pedro, ele fala de batismo, Pedro, ele fala de regeneração. Então, quando nós se arrependermos de coração, nós somos selados pelo Espírito Santo. E nós somos batizados, tá? Pelo batismo de Cristo, pelo batismo do Espírito. Então, o que é ser selado? Tá? Primeiro, regenerado é quando há o verdadeiro arrependimento. Então, nós somos regenerados, tá? Quando nós somos regenerados, nós somos selados pelo Espírito Santo. E o que é ser selado pelo Espírito Santo? É o fato de que você é regenerado pela verdadeira conversão, pelo verdadeiro arrependimento, o Espírito Santo, ele passa a habitar em você. Então você é selado pelo Espírito Santo, conforme o termo usado em 1 Coríntios 12:13. Tá? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Aqui, Paulo não está falando de batismo com o Espírito Santo. Aqui, selado com o Espírito, é quando você é regenerado, quando você passa por uma verdadeira conversão e o Espírito Santo, ele passa a habitar em você. Você então é selado pelo Espírito Santo. Efésios 1:13 diz assim: em quem também vós está, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 4, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, nós passamos pelo batismo das águas como um ato público da nossa fé, e o batismo com o Espírito Santo. Tá? Então, diferente de ser selado, tá? O Espírito Santo, ele habita em você, tá? E você recebe uma capacitação que é o batismo com o Espírito Santo. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo, se você não fala em língua, pelo amor de Deus, você tem o Espírito Santo habitando em você. Se você realmente é um regenerado, se você realmente teve uma conversão, um arrependimento, o Espírito Santo te selou. Tá? É diferente do que a capacitação do Espírito. Conforme, continuando o texto, ele diz para se arrepender, para que pudesse receber o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo. Tá? Então Cristo batiza os crentes com um batismo de capacitação. O Espírito nos batizou no corpo de Cristo, um batismo de iniciação, formando a igreja. Tá? Como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito. A conclusão nos mostra sobre essa lição que nós vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo, por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundamentada sobre as teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Que lição agradável, e vamos ficar 3 meses falando desse assunto tão bom para a nossa vida espiritual. Eu espero ter contribuído com essa sua lição e, se Jesus permitir, espero contribuir com as demais. Fique na paz, um abraço e Deus abençoe a sua vida.